Olá, saudações a todos e todas. Nosso grupo, nesta apresentação, irá abordar a temática dos trabalhadores e suas experiências no século XVIII. E para isso, dentre alguns artigos e autores selecionados, nós decidimos nos apoiar em duas obras específicas que são O Grande Massacre de Gatos e Outros Episódios da História Cultural Francesa, de Robert Darnton, e também o capítulo de Trabalhadores e Suas Experiências, de Linnebaum e Peter Rediker, da obra Hidra de Muitas Cabeças, Marinheiros e Escravos Plebeus e a História Oculta do Atlântico Revolucionário. Para analisar este tema e como modo de ensinar um pouco sobre a historiografia aos que nos assistem, optamos por, antes de entrarmos especificamente na temática central do nosso trabalho, considerarmos uma reflexão ou um questionamento importante, que é a questão apresentada na tela. O que possibilitou a realização de uma história dos trabalhadores no século XVIII na França ou na Inglaterra? Antes da resposta, é necessário pensarmos nas transformações ocorridas na maneira de se fazer história, especialmente a partir do século XIX e no decorrer do século XX. De forma geral, após a consolidação da história como ciência no século XIX, por meio do trabalho realizado pelos positivistas, surgiu no século XX um movimento historiográfico conhecido por análise, que alterou consideravelmente os caminhos que seriam percorridos pela história. Hoje conhecidos pela historiografia como Escola dos Análises, se dividiram em basicamente três gerações, sendo a primeira de 1929 a 1945, a segunda de 45 até 68 e a terceira que se iniciou em 68 até 89. Marc Bloch e Lucien Febvre foram os precursores da Revista dos Análises, se apresentando como contrários à história positivista. Eles deixaram de lado a história narrativa dos fatos, trazendo como objeto em seus trabalhos uma história que surge através de um problema. Nessa primeira geração, nós conseguimos perceber marcas iniciais de interdisciplinaridade e preocupação dos historiadores não apenas em narrar os grandes fatos ou eventos, que eram uma marca do positivismo, mas percebemos a intenção de registrar a história de todas as atividades humanas no tempo. Uma obra que pode ser considerada de grande contribuição desses primeiros dos análises é o livro em destaque de Marc Bloch, Os Reis Taumaturgos, no qual o autor realiza uma história da religião e da política de forma muito estreita. Já a segunda geração dos análises foi responsável pela consolidação do movimento como uma escola, uma vez que a primeira geração era vista como um movimento ainda marginalizado. Já a segunda conseguiu se estabelecer como norteadores dos trabalhos historiográficos. Marcas que podem ser destacadas dessa segunda geração foi a elaboração de novos métodos, como a divisão do tempo em pequena, média e longa duração, com o privilégio das mudanças ocorridas nas longas durações, o surgimento da história serial e quantitativa, entre outras contribuições. Obra fundamental que pode ser mencionada, neste caso, é o Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo, de Fernando Braudel, que, em síntese, descreve uma história do homem relacionado com o espaço geográfico. A terceira geração dos análises trouxe grande impacto para a historiografia ocidental, uma vez que ela permitiu o alargamento da história das mentalidades e cultural, que ainda eram um pouco tímidas na primeira geração. Focando seus trabalhos, historiadores focaram seus trabalhos na história popular, realizando um diálogo ainda maior com a interdisciplinaridade, especialmente a antropologia. Essa geração dos terceiros, dos análises, ela não teve uma liderança específica, mas foi marcada por uma descentralização, com o surgimento de novos olhares, novas abordagens aos trabalhos historiográficos, sendo responsáveis por, de fato, fazerem uma nova história. Os terceiros dos análises tiveram como foco a produção de uma história cultural, que antes era representada como a história das mentalidades. Entretanto, por problemas metodológicos, hoje utilizamos mais a ideia de história cultural, o conceito de história cultural, segundo Ronaldo Weinfass. A nova história cultural rejeitou o conceito vago das mentalidades e teve como uma de suas marcas a preocupação com a história popular, a valorização dos conflitos socioculturais como objeto de investigação. Na tela agora podemos ver alguns exemplos dessas obras, de obras renomadas de autores conceituados na historiografia, que fazem uma abordagem popular e cultural
na qual a primeira faz análise dos trabalhadores na Inglaterra, que é Costumes em Comum, de Edward Thompson, e a segunda dos trabalhadores franceses, ambas com atenção dada ao século XVIII. Essa do Grande Massacre de Gatos, referente aos trabalhadores franceses. Dessa maneira, pontuadas algumas reflexões sobre as transformações historiográficas ocorridas no século XX, podemos concluir que se hoje podemos compreender os costumes, a cultura e termos acesso a uma historiografia popular dos trabalhadores da Inglaterra ou da França no século XVIII, isso se deve ao fato do surgimento da história cultural. A característica principal da nova história cultural que se revela neste momento é a interdisciplinaridade, realizando dessa forma diálogos com a sociologia, com a antropologia, que permitem ao historiador interpretar as culturas, fato que pode ser observado no trabalho de Robert Darnton, que é o Grande Massacre de Gatos. Por fim, e já passando para minha colega, eu deixo uma pequena citação do Robert Darnton, quando aduz sobre o seu trabalho como historiador, a qual diz: enquanto o historiador das ideias esboça a filiação do pensamento formal de um filósofo para o outro, o historiador etnográfico estuda a maneira como as pessoas comuns entendiam o mundo, tenta descobrir sua cosmologia, mostrar como organizavam a realidade em suas mentes e a expressavam em seu comportamento. Dessa maneira, espero que possam observar as análises dos meus colegas com essas lentes, de um historiador etnográfico que busca não somente narrar os fatos, mas compreender como pensavam as pessoas no passado. No caso específico do nosso trabalho aqui, são os trabalhadores do século XVIII na França e na Inglaterra. Obrigado. Então, como o Eliezer havia comentado anteriormente, a nova história teve como uma de suas principais características a necessidade de soterrar o estruturalismo. A história como prática social iria interpretar aquela sociedade e também iria fazer parte dela. Sair do cientificismo em busca de uma subjetividade. A imagem que eu escolhi para ilustrar bem essa nova fase é a História em Migalhas dos Análises, a Nova História, que é uma obra do François Doucet. Então, em relação à sociedade francesa, contudo, embora já estivesse ocorrendo um processo gradual de racionalização do trabalho e do comportamento, devido a diversos fatores, os trabalhadores do campo e da cidade ainda compactuavam de uma forte presença do místico. E a intenção dos burgueses daquele momento era justamente se afastar das ideias medievais com a presença da imaginação do místico e do religioso. A obra que eu vou apresentar agora, do Robert Darnton, então ela não vai mais fazer uma leitura ampla da sociedade francesa. Ele vai se deter a uma história do cotidiano do indivíduo que agora era um espaço muito mais reduzido para se estudar. Robert Darnton, O Grande Massacre de Gatos e outros episódios da história cultural francesa. Primeiramente, nessa obra, não se pretende falar mais sobre as estruturas. Agora, ele se detém sobre a cultura, e dentro da nova história, a cultura teve um papel importantíssimo. Nessa obra, o autor pretende falar sobre o quê? Já apresentando Robert Darnton, ele foi um especialista em história social francesa ali no século XVIII. Né? Então, Darnton vai analisar fragmentos da mentalidade francesa em fins do século XVII e início do XVIII, antes da Revolução Francesa. As mentalidades dos camponeses franceses a partir de suas práticas culturais. Então, nessa obra, o livro fala de operários franceses que trabalhavam nas gráficas. Ele vai contar um pouco sobre o desenvolvimento desses contos e como eles derivam das fábulas orais que os camponeses franceses contavam à beira da fogueira. Então, Robert, ele traz o mais próximo dos contos originais e como eles trazem o entendimento dentro desses contos que os próprios camponeses tinham de suas vidas, né, sem esperança, vidas violentas. Darnton também mostra como esses contos orais franceses eles se desenvolveram e foram moldados por outras culturas como a alemã e a inglesa. Então, o massacre tem um significado próprio para aqueles artesãos que para nós é impossível sentirmos. Cena cotidiana da vida doméstica.
Então, Robert Darnton, ele conta como os operários das gráficas descontavam nos seus patrões todo o mal que eles faziam a eles. Assim, eles perseguiam os gatos dos donos das gráficas. Era uma sociedade que estava se aburguesando naquele momento, então ter o gato era um símbolo e um recuso ao medievo, da superstição, porque antes a imagem do gato era atrelada à ideia negativa. Então, Darnton ele escreve que a incapacidade do leitor que está lendo O Massacre dos Gatos de entender a piada é um indício da distância que nos separa dos operários da Europa pré-industrial. Então, entender a piada do Grande Massacre dos Gatos possibilita o entendimento de um ingrediente fundamental da cultura artesanal nos tempos do Antigo Regime. Dentro dessa obra, existem 3 elementos abordados pelo narrador tipógrafo chamado Nicolas Contat, que são trabalho, comida e sono. Resumidamente, em relação ao grande massacre dos gatos, né, o Nicolas Contat ele vai contar que ele era um estagiário, ele vai contar a história de 2 aprendizes que estavam muito assim revoltados e eram tratados praticamente como animais, né? Enquanto os animais eram promovidos para a posição que, na verdade, eles deveriam ocupar. Então, um ódio pelos burgueses se espalha pelos operários e os patrões começam a adorar os gatos e, consequentemente, os operários os odeiam. Para finalizar a história, um desses operários sobe em cima da casa, em determinada noite, e começa a fazer os mesmos barulhos que os gatos faziam, para eles também não dormirem. E aí o patrão resolve pedir para esses operários matarem esses gatos, com exceção do gato da sua mulher, que se chamava Lagrisé, o nome da gata. Mas claro que os operários chegam e matam justamente o gato da patroa, né? Porque a intenção deles era se vingar mesmo dos seus patrões. Em relação aos 3 pontos essenciais abordados pelo narrador, justamente eles estavam revoltados porque a comida deles era pior do que a dos gatos. Em relação ao sono, justamente eles iam dormir meia-noite e acordavam 4 horas da manhã. Eles dormiam dentro do trabalho. E os gatos, naquela época da França, haviam muitos e eles ficavam miando a noite toda e não deixavam eles dormir. Então isso criava um sentimento de revolta neles. Então eles fazem isso com os gatos, especialmente com o gato da patroa, e aquilo se torna uma piada dentro do ambiente de trabalho, em que todos sabem que tudo foi planejado, mas justamente por uma questão de revolta e vingança contra estes patrões. Fabricação artesanal como período idílico. Então, os historiadores tratam a era da fabricação artesanal como um período idílico antes do início da industrialização. As grandes gráficas eliminaram as pequenas gráficas na segunda metade do século XVII e a situação dos empregados elas foram cada vez mais se deteriorizando. Então, haviam menos oficinas e mais trabalhadores chamados aloui, que significava que eram empregados para alugar, mas sem qualificação, e isso impossibilitava que esses operários, justamente até mesmo esses 2 operários que estavam trabalhando ali, que estão na história de Nicolas Contat, impediam e impossibilitavam que eles chegassem à categoria de mestres. Então o trabalho ele passa a se tornar uma mercadoria em vez de uma parceria. O patrão ele não trabalhava e os rapazes naquele momento queriam restaurar um passado mítico, tempo em que os mestres e os dependentes trabalhavam em associação, ou seja, aqueles trabalhadores queriam retornar ao momento em que ambos, tanto o chefe quanto o trabalhador, trabalhavam juntos, mas eles não estavam conseguindo ainda compreender que estava ocorrendo essa passagem, essa transformação, essa mudança nas formas de se trabalhar, e que agora o trabalho deles seria uma mercadoria.
Por fim, qual que é o significado do gato na cultura francesa do século XVIII? Então, trata-se de rituais e simbolismos popular. Na França, quanto em outros países ao redor da França, ocorre o solstício de verão, em que eles faziam uma fogueira e atiravam objetos com poder mágico para evitar desastres e conseguir boa sorte durante o resto do ano. E o objeto favorito eram os gatos. Os gatos amarrados em sacos, gatos suspensos em cordas, gatos queimados em postes. Os gatos eles tinham um valor ritual. A tortura de gatos era um divertimento popular em toda a Europa no início da Era Moderna. Então eles expressavam uma corrente profunda da cultura popular. Igualmente em outros países como a Alemanha e a Inglaterra. Então o gato, ele possuía essa ideia de um ser maligno. E essa ideia ainda estava muito intrínseca na mentalidade daqueles camponeses. Bom, dando sequência à discussão e compreendendo a diferenciação existente entre as diferentes mentalidades, né, existentes nas diversas localidades, eu vou focar mais no caso inglês, ou em algumas relações de trabalho específicas na Inglaterra, no continente, e na sua influência marítima ali no Atlântico Norte. Nesse cenário, acho que a obra de Heidegger e Linebaugh é importante porque ela vai apresentar uma perspectiva diferente da que a gente conhece, né, do trabalhador inglês no período moderno ali, que é mais aquela figura que trabalha na indústria, ali no finalzinho do século XVIII, apesar de ser finalzinho da Idade Moderna, que a gente absorve de outras mídias, né, outras linguagens, como o cinema e a literatura. Bom, eu vou trabalhar 2 capítulos. O primeiro vão ser 2 grupos distintos, né? Esses capítulos, o primeiro vai ser rachadores de lente, tiradores de água, que vai trabalhar num contexto do século XVII na Inglaterra, no contexto de cercamentos e de expropriação de terras comuns, que vai ser aquela transição do feudalismo para o capitalismo mercantil. E esses trabalhadores vão ser uma engrenagem fundamental nesse novo sistema que vai surgir, porque eles vão ter uma função bem importante de fazer a limpeza das terras, de fazer a derrubada das matas, né? A drenagem dos pântanos, a construção dos portos, o transporte da água também, e eles vão gerar a própria mão de obra, né, para esses trabalhos, porque a sua prole vai ser mão de obra para essa função, né? E quem seriam esses grupos, né, que o autor vai trabalhar? Vão ser uma camada muito heterogênea, um grupo bem informe, porque ele se encontra bem na camada mais baixa da pirâmide social. Vão ser aqueles que não possuem terras, que se encontram no regime de servidão ou de prisão, e aí se englobam vários grupos. Você pode colocar os escravos, os vagabundos, né, aquele contexto todo da Inglaterra, os ladrões, algumas mulheres que vão ser perseguidas por causa da feitiçaria, alguns estrangeiros também e outros tantos, né? Bom, por que esse nome, rachadores de lente, tiradores de água? É uma utilização de estadistas no século XVII que eles resgatam um trecho bíblico que é utilizado de uma maneira que pareça quase como um trabalho servil, um trabalho penoso, quase como um castigo, uma punição. Ele vai ser uma maldição ali sobre esses trabalhadores que vão se encontrar em um patamar inferior ao grupo dominante. E como o Estado vai controlar essas forças, né, esses grupos? Ele vai ser utilizado no regime de terror, que vai utilizar de mecanismos da legislação para controlar esses grupos, transformar essa força de trabalho ociosa em uma força de trabalho produtiva para o Estado. Bom, e nessa alocação, né, de vários variados grupos, variadas etnias, vão surgir as ideias revolucionárias que vai acontecer da troca de experiências, da troca de culturas desses grupos e que vão gerar revoltas e aglomerações que vão influenciar até mesmo alguns casos na própria política inglesa. Agora eu vou trabalhar com outro capítulo que fala dos trabalhadores do mar, que são os marujos, e aqui tem um conceito importante, o conceito de hierarquia, que ele vai definir como uma organização do Estado marítimo feita a partir do topo e a organização dos marinheiros feita por sua própria conta a partir da base. Ou seja, são dois fenômenos distintos que vão ser conflituosos em alguns momentos, mas que vão trabalhar de maneira conjunta para a elevação de patamar da marinha inglesa como a nova potência marítima ali, mercantil. Bom, o contexto vai ser um pouco à frente do primeiro capítulo, vai ser mais na segunda metade do século XVII, com as políticas voltadas para o crescimento dessa
dessa marinha inglesa, que vai ser a priorização dos números, né, em favor da moral, com a utilização dessa mão de obra ociosa, né, dos prisioneiros, dos escravos, que vai favorecer muito mais a quantidade do que a moral, né, do trabalho. Bom, e ali naqueles convés vai ocorrer um certo sentimento paradoxal, porque ao mesmo tempo que eles vão ter o terror do Estado sobre eles, parando sobre eles com a pena de morte, também vai ser o local de liberdade, porque ali vai se perpetuar as ideias revolucionárias, a manutenção dessas ideias daqueles subjugados ali no continente. Bom, e a figura do marinheiro? A figura do marinheiro vai ser de um homem magro, faminto, frágil, porque eles vão enfrentar vários problemas, como as doenças, problema com os pagamentos, atraso de pagamentos, a baixa perspectiva de vida, e vai ter uma rotatividade de membros muito grande, o que vai ocasionar até num navio com uma cultura quase internacional, porque ali vai ser o primeiro contato, né, o primeiro ponto de contato entre as diferentes culturas das diversas localidades, e o tráfego desses navios é muito grande, porque eles trafegam através de 3 continentes ali, pela África, Inglaterra, na América, e vai gerar uma troca de experiência, de cultura muito grande. E ainda vão ter aqueles que vão tentar burlar esse sistema, sair desse sistema mercantil, que são os piratas e os bucaneiros, que vão estar insatisfeitos com essa forma de trabalho e vão tentar trabalhar por conta própria. Os piratas vão içar suas velas negras, né? vão ser os amotinados, que vão ter domínio sobre os próprios navios, e assim vão ser perseguidos pelo Estado por conta disso. E os bucaneiros vão ser aqueles que vão procurar regiões que não tenham influência do Estado, regiões continentais, e que assim possam viver de caça e de coleta. Seguindo aqui, então, como nossos amigos disseram, tentamos buscar agora uma comunicação entre esses dois textos que dê um aporte teórico para explicá-los, né? Entre o texto do Massacre dos Gatos, do Robert Darnton, e a Hidra de Duas Cabeças, né, do Redcar. E para isso, essa comunicação entre esses textos, ela se faria estabelecendo um conceito de periodização mais longa, né, que inclusive causa ruptura com aquela ideia de história globalizante, história universal, como era comum no século XIX, né, como já foi colocado. E para isso nós teríamos que olhar, por exemplo, a Revolução Industrial dentro de um sentido mais amplo, e não tanto como uma explosão das máquinas, mas as mentalidades que possibilitaram, né, essa explosão desses fenômenos num período de tempo mais amplo, e que contribui para esclarecer a desmistificação do mundo, que é aquele processo que o Max Weber vai tratar já no século XX, né? E que é o aumento da racionalidade nas formas de compreensão do mundo, né? E para isso o Robert Darnton, que busca essa unidade, né, dentro dessa história cultural no cotidiano dos trabalhadores franceses, né, século XVIII, principalmente através do universo mental, né, que ele encontra encontros como, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, ou mesmo dentro dos irmãos Green, né? Então ele vê essa unidade, e graças a essa unidade que foi possível a Revolução Francesa, dentro desse universo mental em comum do cotidiano francês, né? A base do seu estudo parte de uma interpretação psicanalítica do Erich Fromm, mas a partir da força da oralidade, como ele coloca, né, essa mudança das mentalidades ela vai se fazendo. Também ele trabalha uma ideia muito forte de oposição entre a França, a Alemanha e a Inglaterra na história dessas mentalidades. Essa oposição ela apareceria muito mais forte já no século XIX, lá no meio do século XIX, com a explosão das nacionalidades, né, que aí vai ser uma outra questão. Ele usa até uma expressão muito interessante, que ele diz um senso comum como uma elaboração da realidade que varia de cultura para cultura. E isso explicaria a oposição dos caminhos da história que França, Inglaterra e Alemanha traçaram de modo distinto, né? O Robert Darnton sempre trabalha com uma investigação de condições da vida, né? Com essa ruptura do antigo regime, né, que está acontecendo, como isso ia aparecer em outros hábitos, como por exemplo comer até o exaustão, que era um hábito bem comum entre os trabalhadores, né? Nós sabemos que o aumento do número de fábricas
ele possibilitou uma maior distância entre o patrão e o empregado, né? Aos poucos os aprendizes, né, que são continuidades das corporações de ofício, né? Os aprendizes eles vão desaparecendo à medida que a Revolução Industrial também ela vai se desenvolvendo. Então tudo se mostra um jogo de relações, de modo que não havia espaço para a diferenciação da vida, né? A expressão que o Robert Darnton utiliza se chama restrição de espaços de experiência, tá? Bom, e onde que esse texto ele se comunica com outro texto, né? Com o do Redker? Bem, é que o Redker ele foi estudar os becos, os portos, as tabernas, né? E ali ele estudando nessa Hidra das Duas Cabeças, os piratas, as prostitutas, os marinheiros, ele fez um diálogo com o Thompson. E ele discorda do Thompson, porque o Thompson, na formação da classe operária, né? Ele diz que a formação da classe operária inglesa ela vai se dar pela tomada de consciência dessa classe, né? Para o Redker, né? E esse processo é mais longo, essa tomada de consciência da classe. E ele vê como uma unidade no Atlântico Norte, pois nesse Atlântico Norte, nessa ida e vinda de trabalhadores, né, em relação que ele está pensando aqui, a relação de colônias, né? No caso dos Estados Unidos, nessa ida e vinda há troca então entre essas pessoas, né, entre piratas, prostitutas e marinheiros, de mentalidades que ao longo do tempo acabam por produzir as mudanças que vão conduzir a, por exemplo, como a independência dos Estados Unidos estaria ali, ou nessas perseguições religiosas, né, que motivariam essa mudança dos trabalhadores de uma região para outra. E nesse processo há a troca de informações, né? Ele trabalha muito com a ideia de informações sendo trocadas. E essas informações vão sendo passadas entre um e outro, né? Mais ou menos no caminho que o Robert Darnton também sempre trabalha, que é essa história das fofocas, em que um vai trazendo informações para o outro e isso vai dando um novo mapa mental, né? Uma nova organização de como agir. Então o Redker vê na mobilidade, né? Essas mentalidades alternando a forma das mudanças que vão acontecendo, né? Inclusive em relação com as doutrinas do John Locke, né? Que via a propriedade como uma extensão e que possibilitou então o desenvolvimento da Revolução Industrial dentro da Inglaterra. Foi o seu arcabouço mental, né? E dentro desse contexto, né? Então ele também via essa resposta dos trabalhadores às filosofias do Locke, que, vamos dizer assim, era a filosofia oficial, né, que vigorava. Então os trabalhadores, da forma que eles reagiriam a esse domínio comum também de ideias, seria através dessas idas e vindas. E isso também é trabalhar com a periodização no sentido mais longo. Se nós pegarmos aquela trinca, Christopher Wren, o Thompson e o Hobsbawm, nós podemos dizer que, cada um tratando de um período de tempo, de um século, nós podemos dizer que se iniciaria esse contexto como um todo da Revolução Industrial, vamos dizer, já lá com aquilo que o Christopher Wren trabalhou no livro O Eleito de Deus, né, através do Oliver Cromwell, que explicaria o Oliver Cromwell, né, isso desencadearia um processo muito mais longo e que explicaria todo esse contexto dentro desses textos. Então, de um lado, para nós deixarmos claro, né, a Inglaterra sendo tratada aqui e a França. E apesar das oposições, como Robert Darnton já colocou, né, esses textos eles podem se comunicar e explicar melhor, né, essas relações do que apenas eventos distintos e separados, né.